Vamos lá. Tema: cada um fazendo a sua parte. Repete comigo. Cada um fazendo a sua parte. É assim. Semana passada nós passamos por esse texto e eu vou pegá-lo como base novamente para a nossa palavra dessa noite, que é Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é ele? Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. E bom, vamos aprender sobre o que é uma igreja, porque é uma confusão, e principalmente quando as pessoas são novas na igreja. Confundem igreja com prédio, né? A igreja não é um prédio, e nem um evento, e nem apenas um pastor. Isso não é a igreja. Às vezes se usa expressões como, por exemplo, fui limpar a igreja, fui pintar a igreja. Não, você foi limpar o templo, você foi pintar o prédio, que é o templo. Mas a igreja também não é um pastor. Olha, não. A igreja é um corpo vivo, e tudo que é vivo se movimenta e precisa de crescimento, ok? A igreja é um corpo vivo formado por pessoas diferentes, assim como o corpo tem muitos membros e todos são diferentes. O seu nariz para o seu joelho tem uma diferença grande, não? Você já viu algum nariz do tamanho do joelho? Se vê, misericórdia, né? Pessoas diferentes e com dons diferentes também. Vamos entendendo isso, vai captando aí. A igreja é um corpo vivo, feito de pessoas diferentes e com dons diferentes. Agora o detalhe é o seguinte: o propósito é um só. Não pode ter propósito diferente. Olha, o meu propósito é esse, o seu é aquele. Não. Qual é o propósito em primeiro lugar? Glorificar a Deus. Este é o propósito. E depois cumprir a missão que Cristo nos deu, da grande comissão. Qual foi essa comissão? Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O problema é que muitos querem uma igreja forte, avivada, crescente, mas poucos assumem a responsabilidade, ou seja, não faz a sua parte. E eu acho interessante isso, que aqueles que menos fazem são os que mais cobram, né? É os que mais cobram. Isso é na família, isso é na igreja, em vários lugares, mas principalmente nesses dois. Na família, aqueles que menos fazem é o que mais cobram. Aqueles que menos colaboram é os que mais exigem. É os que não querem comer ovo 2 vezes na semana. É os que não querem comer pão de ontem. Mas o cidadão nunca comprou um pão, nunca fez a sua parte, né? Eu estava lembrando hoje, estava alguém falando lá em casa, né, do pai do Cris, né? Daquele seriado, né? Que era o dia do aniversário dele, e ele pergunta, o filho pergunta, o Cris pergunta: papai, o que você quer de presente? Ele falou: que você pague uma conta. Pague uma conta, que você me dá um presente. Então, os que menos fazem é os que mais exigem. Entende uma coisa? Deus nunca planejou que a obra fosse sustentada por poucos, enquanto muitos apenas assistem. Esse é o problema. Quando poucos carregam a carga e os outros assistem, porque enquanto você está assistindo, você tem tempo para ficar analisando e criticando. Esse é que é o pior. Os que menos trabalham na igreja são os que mais veem problemas. Porque igreja tem problemas. Igreja é uma família. Qual é a família que não tem problemas? As que não têm
a maioria dos problemas que nós temos, eles inventam. Eles criam problemas. É do ser humano, depois do pecado, gostar de criar problema. Ora, se eu perguntar para você qual é o problema que você tem, ou que as famílias num país como o nosso têm, a maioria vai dizer dinheiro. Você pode ver que quando alguém, a televisão, um repórter pergunta para alguém naqueles negócios de possibilidade de ganhar um prêmio da loteria no final do ano, ou coisas assim, um prêmio qualquer, pergunta para a classe humilde, a classe socialmente pobre, o que você vai fazer com o dinheiro? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: pagar as contas. Pagar a conta. Pagar a conta. As contas estão... Ou seja, mas aí eu te pergunto, a família real inglesa teria problema com dinheiro? Nenhum. Enquanto você está, meu Deus, me dá um carrinho, um dia eu compro o meu carrinho. Eles têm carrões blindados à vontade, eles têm aviões, eles moram num palácio, eles têm tudo que o mundo pode oferecer. Aí eles criam problemas de ordem moral, mulher traindo o marido traindo a mulher, essas coisas todas. Eles criam problemas, ok? Eu coloquei aqui alguns tópicos e vamos seguir. Primeiro deles, a igreja é um corpo, não apenas um público, um povo reunido. Isso não é uma igreja. A igreja é um corpo, e esse corpo precisa ser sadio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, e depois o versículo 18, para não pegar o texto todo. O 12 diz assim, 1 Coríntios 12, 12 diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como quis. Paulo aqui está ensinando que a igreja funciona como um corpo humano. Cada membro tem uma função específica, indispensável. Você precisa entender isto. Deus deu uma função para uns ser músico, para outros ministrar a palavra, para outros eles não fazem nada disso, mas eles fazem um trabalho que a maioria não vê, por exemplo, e que é de uma eficácia imensa. Os que têm o dom da intercessão, o dom da oração, que enquanto a maioria está dormindo, essa pessoa levanta nas madrugadas, dobra os joelhos e vai pedir por você que está dormindo, vai interceder por alguém que está doente. Outros, Deus deu o dom da visitação, vai visitar os hospitais, enquanto a maioria não gosta de ir em hospital. Aquela pessoa, embora, imagino que ninguém goste de ir em hospital, mas por amor vai lá orar por aquelas pessoas. Deus colocou como Ele quis. Acabou. Eu já disse aqui e repito, Deus nunca vai me cobrar um dia quando eu chegar no céu. Ele nunca vai me cobrar, dizer assim: por que você não tocou aquela bateria que tinha na igreja? Ele não me deu essa habilidade, não me deu, mas já deu para outros. Agora, se eu parar de pregar a palavra, cantar, vai lá, mas porque eu não sou um cantor, eu canto, mas eu não sou um cantor. Então veja só, não sou um cantor de carreira, até tentaram fazer isso comigo, mas não deu, eu não tenho preço, meu preço foi pago na cruz. Então veja, mas se eu não pregar, como disse Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí Deus vai me cobrar. Parou por quê? Por que parou? Eu não lhe dei o dom? Eu não dei o dom da comunicação? Por que você enterrou esse talento? Então a cada um, você tem que entender, cada um na vocação que foi chamado, cada função específica Deus colocou no corpo. Não existe membro inútil no corpo de Cristo. Entende isso? Não existe membro inútil no corpo de Cristo. Assim como o nosso corpo não tem membro inútil. Tudo em nós tem uma função. Há umas coisas no corpo que às vezes intrigam a gente. Por que tem? Você já parou para pensar por que homem tem bigode e a mulher não tem? Você já parou para pensar por que a gente tem essas pestanas aqui? Deve ser porque quando a água bate aqui, ela escorre e não desce para dentro do olho. Deve ser isso. Você já parou para pensar por que tem essas curvinhas aqui na orelha? Se não tiver isso aqui, você não ouve. O vento passa e não forma a concha acústica aqui. Tudo tem um motivo.
Não existe nada no nosso corpo que não tenha um motivo de ser. Está lá porque Deus colocou. É para estar lá. Entendeu? No corpo de Cristo é a mesma coisa. Todos os que estão aqui têm uma função específica. Ninguém é inútil. Agora você pode passar a vida inteira se esquivando, com vontade, mas não faz porque é tímido. O que já morreu de gente que tinha vontade de fazer determinadas coisas no ministério e não fez, por timidez, por medo de crítica e por aí vai. Um outro ponto: não existe dom pequeno quando usado para a glória de Deus. Vou repetir: não existe dom pequeno quando ele é usado para a glória de Deus. Ainda que você faça coisas aparentemente normais, como arrumar essas cadeiras, como fazer uma oração rápida por alguém, ou simplesmente dizer: Deus, o Senhor Deus te abençoe. Não existe dom pequeno, porque o dom se manifesta na vida da pessoa e a gente começa a notar: aquele irmão tem um dom disso, tem um dom disso. Parece tão pequeno, mas não é insignificante. Terceiro ponto, terceiro subponto aqui: o corpo sofre quando um membro não funciona. Isso é tão claro de entender. Se um membro do nosso corpo não funcionar, o corpo vai sofrer. Imagina, hoje eu estava conversando com uma mulher, inclusive uma irmã, lá no instituto, e ela fez um transplante de rim. Só tem um rim e transplantado agora. Sofre. Mas Eliana passa por isso. O sangue tem que passar por uma máquina para fazer a hemodiálise, né? Porque os rins pararam. Todo o corpo dela sofre por causa disto, porque dois órgãos, ou um órgão dividido em dois, são dois rins, né? Pararam de funcionar. Todo o corpo sofre. Ainda os menores membros do corpo, se eles pararem, nós vamos ter problemas. No corpo de Cristo também é assim. Quando o corpo, algum membro não funciona, o corpo sofre. E talvez seja esse um dos motivos que a igreja sofre tanto. Porque pessoas não querem fazer suas funções. Se cansam, jogam a toalha, dizem: não quero mais, se revoltam. E aí o diabo é que aplaude isso, porque os corpos sofrem quando um membro não funciona. Você tem que pensar assim: qual é a tua vocação, qual é o teu chamado, qual é a tua aptidão, o que é que você gosta de fazer? Agora não confunde, às vezes você está invejando o dom do outro. Eu queria tanto pregar como o pastor Fineto, eu queria tanto tocar como a Gabi, eu queria tanto, mas você não tem esse chamado, é só uma vontade. O que você sabe mesmo fazer, muitas vezes não quer fazer. Quando alguém diz não faço falta, está contradizendo a palavra de Deus. A igreja saudável é a igreja participativa. Vou repetir: quando alguém diz eu não faço falta, está contradizendo a palavra de Deus, que diz que você foi feito, você é um membro do corpo, você tem utilidade, você não é inútil, porque a igreja saudável é uma igreja que participa, uma igreja participativa. Eu louvo a Deus pela vida da igreja aqui. Hoje é culto de doutrina e eu falo a vocês, louvo a Deus pela vida desta igreja que é participativa, mas a gente sempre pode melhorar, ok? Sempre pode melhorar. Vamos fazer? Então nós vamos fazer. Vamos encarar o negócio? Então nós vamos encarar, porque na união a gente consegue ir longe. Ir longe. Um dos exemplos de que a união constrói torres, e naquele caso era uma torre que era contra a vontade de Deus, e a Bíblia diz que Deus desce para ver a obra que os homens estavam fazendo, lá na torre de Babel, e ele confundiu as vozes, e ele diz: olha, não há nada que o homem em união intente fazer e não consiga. Entendeu? Por que nesses anos todos nós não crescemos mais? Porque por muito tempo nós tivemos nesta igreja reino dividido, gente querendo tomar o meu lugar, gente querendo tomar o lugar de outro, gente querendo, enfim. E aí o negócio não funciona. Irmãos, igreja participativa é igreja que participa, mas cada um entendendo qual é o seu lugar, a sua função. Segundo ponto: Deus espera a operação de cada parte. Ele espera isso.
Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus espera que você faça a sua parte. E muitas vezes você está querendo que Deus faça a sua parte, né? Ele não vai fazer, queridos. A sua parte, já diz, é sua. É você que tem que fazer. Ok? O crescimento sadio da igreja não vem com apenas cultos cheios de pessoas, mas da justa operação de cada parte. Eu já disse aqui várias vezes que não são anjos que fazem o culto. Quem faz o culto somos nós. Somos nós que cantamos, somos nós que batemos palma, somos nós que tocamos, somos nós que abraçamos as pessoas, somos nós que pregamos, somos nós que fazemos os cultos. Então, cada parte funcionando, isso inclui, por exemplo, fiz uma listinha aqui: quem ora, quem ensina, quem serve, quem evangeliza, quem contribui, quem cuida, quem apoia nos bastidores, que é tão importante. Isso aqui parece o filme que você assiste, que nós assistimos na nossa TV, uma novela inteira, um filme, uma série, que agora tem o negócio das séries, que as pessoas dizem, vou maratonar. E o negócio da série, olha, por isso que lá em casa, quando estão assistindo, eu já pergunto, é filme ou é série? Quando fala que é série, minha mulher está assistindo série, minha filha, e eu digo, olha, já vou dormir. Ela fala, vou já, eu sei que não vai. Sei que não vai. Porque a série tem lá 40 minutos, mais ou menos, cada capítulo, mas termina um, tem 3 segundos para começar o outro. Antes que você pense, assista ou não assista o próximo, ele já entrou. Aí você fala, vou assistir só mais esse. Só mais esse. E assim, você assiste a série todinha, num dia, num final de semana. Mas uma coisa que você não pensou, é que por trás daqueles atores, daquelas mulheres bonitas, maquiadas e tal, você não pensou que tem uma equipe imensa atrás das câmeras trabalhando. Tem o cabo man, é um homem que só segura cabos. Tem o eletricista, que se der um problema ele vai lá e arruma. Tem o operador de câmera, o cinegrafista que está lá, mas eles não aparecem. Mas se não tivesse eles, isso é uma coisa interessante, são os invisíveis. Você está assistindo lá o seu programa de domingo na TV, que maravilha, mas tem um montão de gente lá atrás. Agora tem esse treco desse Big Brother, está aí de novo. Eu estava em casa e aí estava passando lá um comercial sobre isso, e eles estavam mostrando, no Fantástico, eles estavam mostrando a pancada de gente que tem trabalhando por trás das câmeras. Mas você esquece que tem gente lá. Então quem apoia nos bastidores? E na igreja? Gente que nem aparece. Talvez seja os da oração. Talvez seja, isso já foi mais forte. As irmãzinhas de calo no joelho, que nunca sobe aqui, nunca pega o microfone, nunca nem canta, mas estão lá nos bastidores na oração, dizendo, Jesus abençoa o meu pastor, Jesus abençoa os obreiros, Jesus abençoa os jovens, abençoa a igreja. Eles nem aparecem, mas estão nos bastidores. Então um culto, uma igreja de verdade, inclui quem ora, quem ensina, quem serve, quem evangeliza, quem contribui, meu irmão, nos dízimos e ofertas também, quem cuida, quem vê. Por exemplo, o ministério diaconal é de uma importância incrivelmente fenomenal. É o diácono que vê a luz que tem que trocar, que antes de ir embora vai no banheiro ver se não tem uma torneira derramando água, porque se derramar, vai embora, só vão voltar daqui 3, 4 dias e a conta vem lá nas alturas. Quem cuida tanto do lado físico do templo, como quem cuida da igreja, pessoas. Isso é importante. E finalmente quem apoia nos bastidores, não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Deus não chamou você para ser tudo, não faz tudo, não. Aí eu faço isso, faço tudo, não se mete nesse negócio de fazer tudo. Quem faz de tudo um pouco, faz de tudo um pouco mais ou menos. Você pode ter mais de uma habilidade, mas
mas seja bom naquilo que você faz. Não é sobre fazer tudo, é aquilo para o qual Deus te chamou. E quando alguém não faz a sua parte, sabe o que acontece? Como eu falei aqui com os órgãos, outros ficam sobrecarregados. Não fez a sua parte, não veio abrir o templo, o outro não cuidou disso que eu falei aqui tudo, o outro não falhou, não veio dirigir o culto que estava na escala, o pregador não veio, faltou um músico, sobrecarrega os outros. Esta é a verdade. Uma outra coisa, a obra desacelera quando falta gente. Você chega num lugar e o negócio está demorado, o atendimento está demorado, e aí a pessoa fala assim, é que está faltando funcionário hoje. E assim? Vai ter que esperar mais, vai render menos naquele dia. Eu cheguei numa loja lá na cidade, demorou um tempão para me atender, porque ele estava contra aquela loja de frascos, de um monte de coisa de perfumaria, e eu precisava comprar os copinhos que eu uso na Purilife para o magnésio. Gente, o que demorou. E aí eu digo, gente, como é que pode? A fila aí, tinha um carinha só contando aquelas coisinhas pequenininhas para entregar e tal, e aí a gerente veio, e aí eu falei, poxa vida, mas você vai perder cliente desse jeito. Ela falou, senhor, desculpa, é que faltou gente hoje. Faltou, tem mais 2 aqui, mas eles faltaram. Então, quando alguém deixa de fazer a sua obra, a sua parte, a obra desacelera. Esta é a verdade. E ainda tem mais, quando alguém de muita importância deixa de fazer o seu trabalho, sabe o que acontece? O corpo desequilibra. Eu vejo isso todo dia lá no instituto. Gente com uma bengalinha, porque uma das pernas não está mais fazendo a função que fazia antes. Aí precisa andar com uma bengalinha. Aí o que acontece? Desacelerou, o passo diminuiu, não vai mais porque um lado sofreu um derrame, sofreu um AVC e paralisou um lado. O corpo desequilibra quando os AVCs espirituais acontecem na igreja. Isso é terrivelmente terrível, vamos dizer assim. O corpo desequilibra. Então, para recapitular, quando alguém não faz a sua parte, outros ficam sobrecarregados. A obra desacelera e o corpo desequilibra. Por que isso? Você pode dizer, poxa, mas é a obra de Deus, por que Deus deixa isso acontecer? Sabe por que Ele deixa? Porque Ele confiou nas nossas mãos. Se fosse para Deus fazer tudo, não precisava de mim, não precisava de você, não precisava de nada. E Ele nem precisaria de nós realmente. Mas Ele é tão bom que incluiu a gente na edificação da igreja. Entendeu? É isso aí. Terceiro ponto. Crescimento sadio não é apenas numérico. Vou repetir, crescimento sadio não é apenas numérico. Atos 2, 42 a 47, que eu nem vou ler, conta ali a história do começo da igreja primitiva, que crescia em número, em comunhão, em doutrina, em serviço e em amor, porque eles observavam a palavra, estavam ali no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, e andavam em comunhão, estavam juntos ali. Então, crescimento sadio não é apenas numérico, mas é um crescimento com teor espiritual, obediência, se ouve a palavra, se entende, que ali nós vamos ver naquela leitura que eles estavam juntos, mas eles estavam atentos à doutrina dos apóstolos, eles estavam atentos à comunhão, e eles estavam juntos, e a Bíblia diz que cada dia Deus ia aumentando o número dos salvos. Por que isso? Porque Deus se agradava deles, eles caíram na graça de Deus e do povo. Caiu na graça de Deus, você está bem. Desagradar a Deus, não está nada bem. Então eles caíam na graça de Deus e do povo. O povo olhava e falava, que negócio legal, eu quero fazer parte disso. Irmãos, entende uma coisa, e principalmente para os dias de hoje, é fácil fazer a igreja crescer se nós soubermos fazer a coisa. As pessoas estão à beira de um ataque de nervos, dentro de casa, no trabalho. Uma coisa sempre me chamou a atenção, que às vezes eu digo, meu Deus do céu, como é que pode a igreja muitas vezes perde para o boteco? Não é incrível isso? Você passa, o boteco está cheinho de gente. E antigamente era só homens, hoje é homem e mulher. Homens e mulheres dentro do boteco. Mas os caras que vão para o boteco, por que eles vão? Não estou aqui defendendo eles, mas eu imagino que em casa o diálogo já não existe mais. É péssimo.
A mulher já não abraça mais, já não há mais elogio, já não namora mais, já não tem mais química nenhuma dentro de casa. E principalmente quando a idade está chegando. A mulher já não conversa mais, os filhos já não respeitam, já não... Enfim, aí o que o tiozinho faz? Vai para o boteco. Porque quando ele chega lá, tem outros na mesma situação, carentes também, e que começam a conversar. Entendeu? E aí lá tem quem escute, lá tem quem ouça. É igual uma história que eu acho que eu já contei aqui. O camarada veio numa igreja, e quando ele estava na igreja, aquelas igrejas de pastor que não tem sabedoria, o telefone dele tocou na hora do culto. Aí ele recebe imagina, o cara descrente, veio na igreja, sentou ali, digamos que está ali o Agnaldo, fosse o Agnaldo que não era crente, aí o telefone do Agnaldo toca na hora do culto. O pastor que está pregando aqui, repreende ele e fala, respeite que aqui é a hora do culto, não é hora de celular tocando. Um obreiro vai lá e fala assim, desligue seu celular. E esse cara morre de vergonha e vai embora. No outro dia ele vai no boteco, ele senta lá, e aí quando ele pede uma cerveja, que a garçonete traz a cerveja e um copo para ele enche um copo de cerveja, mas uma coisa se atrapalhou ali, bateu a mão no copo e derramou a cerveja, melecou toda a mesa. A garçonete volta lá e ele diz, desculpa. Ela falou, não tem problema, senhor, não tem problema. Ela foi lá, limpou a mesa, limpou o chão, limpou tudo. O dono do boteco olhou e falou, meu amigo, leva outra cerveja para ele. Ele disse, olha, que tratamento que eu tive aqui, tão diferente do tratamento que eu tive na igreja, porque lá eu tomei uma bronca, porque o meu celular tocou. Aqui no boteco, sujei, molhei a toalha, molhei tudo, e ninguém me repreendeu, muito pelo contrário, com a maior paciência do mundo, eles vieram e limparam tudo. Você está entendendo, meus irmãos? Então as pessoas, elas estão cansadas, elas estão estressadas, então quando elas chegam na igreja, elas precisam ser abraçadas. São filhos pródigos que estavam perdidos no mundo e que precisam se festejar quando eles chegam de volta na casa do Pai. Porque na realidade todos os seres humanos são filhos pródigos, tenham um dia estado na igreja ou não. O pecado afastou as pessoas de Deus, ok? Para a gente começar a concluir, vamos lá. A igreja primitiva crescia por causa dessa comunhão. Crescer de forma sadia implica, vai aprendendo aí. 1. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. A Bíblia nos admoesta crescer no conhecimento e na graça. O que é maturidade espiritual? É saber ouvir, é saber falar na hora que tem que falar e calar na hora que tem que calar. Maturidade espiritual é muitas vezes se fazer de surdo, muitas vezes é engolir sapo por amor aos outros. Maturidade espiritual é andar pela palavra, é amar o indivíduo como ele é. Maturidade espiritual é um leque muito grande. Eu cresci espiritualmente, então eu vou entender que um adolescente se comporta diferente de um de 50. E eu não vou querer que um adolescente se comporte como eu que tenho 60 anos. Isso é maturidade espiritual inteligente, que muitas vezes nós estamos assim. Eu que tenho 60 anos me escandalizando com um menino de 12, uma menina de 10, de 14, 15 anos. Maturidade espiritual, entender as coisas como elas são. Segunda coisa, relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável, crescer de forma sadia, maturidade espiritual e relacionamentos saudáveis. Eu posso ser amigo de todo mundo, mas cuidado com o relacionamento que não é saudável. Diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és, mas eu gosto de mudar o final disso. Diga-me com quem tu anda, que eu vou te dizer onde tu vai chegar. Você anda com fofoqueiro, daqui a pouco você está fazendo fofoca também. Você anda com mentiroso, daqui a pouco tu está mentindo também, e muitas vezes ele obriga você a mentir. Digamos, você é crente, você é filho de Deus, é mulher de Deus, mas você anda com gente mentirosa. E aí chega uma hora que a pessoa que é mentirosa é enquadrada. Por exemplo, uma mulher mentirosa, você está andando com ela, outra irmã está andando com ela,
ela chega e conta uma mentira para o marido. Você está junto. E ela conta uma mentira do tamanho do mundo. E olha para você e fala assim, não é verdade? Aí você fala, e agora? Eu falo se é verdade ou não é? Mas é minha amiga. Aí você mente junto com ela. Por quê? Porque você está andando com gente mentirosa. Então cuidado, tenha relacionamento saudável. Ame as pessoas, mas se relaciona. Relacionamento é algo mais duradouro. Um outro ponto é compromisso com a missão. Qual é o seu compromisso? É se não estiver chovendo? Qual é o seu compromisso? É se não estiver frio? Qual é o seu compromisso? Se não tiver muito calor? Qual é o seu compromisso? Essa ideia eu faço. Isso não é compromisso. Compromisso com a missão é compromisso com a missão. E mais um ponto, santidade e unidade. Santidade. Uma igreja pode crescer em quantidade e adoecer em qualidade, se cada um não assumir a sua responsabilidade espiritual. Isso é muito sério. Vou repetir, uma igreja pode crescer em quantidade e ficar doente, né? Em qualidade. Tem muita gente, mas não tem qualidade. Aí não é crescimento, é inchaço. Uma coisa é crescimento, outra coisa é inchaço. Uma coisa é você olhar para uma mulher que está com, como diz na minha terra, com um bucho grande. Aliás, no Ceará a gente chama, a mulher de fulano está com buchão. O buchão significava, estava grávida. Uma coisa é você olhar para a barriga de uma mulher que está grande porque tem um bebê sendo gerado lá dentro, tem um conteúdo, e outro você olhar e ela está com uma barriga grande porque ela está doente, porque ela tem uma barriga d'água. É diferente. Uma coisa é crescimento saudável, outra coisa é inchaço. Ok? Então muitas vezes tem muita gente, mas doente, de caráter, e hoje infelizmente a gente vê tanto isso. Antigamente acontecia um escândalo ali naquela igreja ali, e ficava só ali entre aqueles irmãos, no máximo ali com mais o vizinho ali de lado. Hoje não, o negócio vai para a internet, vai para o mundo inteiro. É escândalo que só misericórdia. Se segura, irmão, porque a coisa está cada vez pior. Mas é permissão de Deus. Muita gente suja, muita gente que... Irmãos, tem uma frase que eu comparo uma com a outra. Uma lá no mundo diz assim, bebida e volante não se mistura. Pecado e púlpito também não. Entendeu? Aí os camaradas traem a mulher trai o marido, são corruptos financeiramente, desviam valores e está no púlpito como que nada acontecesse. Se a igreja é do Senhor, Ele vai tirar, irmãos. Não tem conversa. Vai chegar e o facão está passando. Quando chega na internet, não sei se você vê, eu vejo os negócios de gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Pastorzão, famosão, igrejona, grandona, escândalos por cima de escândalos. Tem muita gente, mas doentes de caráter, doentes espiritualmente. Quarto ponto para a gente encerrar. Quando cada um faz sua parte, Deus faz o resto. Esta é a verdade. Quando cada um faz a sua parte, Deus faz o resto. Neemias capítulo 3 mostra lá a reconstrução, e na reconstrução dos muros, cada família construiu uma parte. Não foi Deus. Você acha que Deus não tinha poder? Assim como Deus, quem derrubou os muros de Jericó não foram as pessoas, foi Deus. Eles só gritaram e Deus fez os muros caírem. Mas os muros de Jerusalém não foi Deus quem levantou, foram as pessoas. Cada família, Neemias faz um recrutamento ali, cada família assume o seu lugar, o seu papel. E quando o inimigo tenta parar esse trabalho, a liderança, que era Neemias, ainda estimula essas pessoas e diz que, por que pararíamos se estamos fazendo uma grande obra? E aí ele coloca uma arma na mão, a mão na obra e a outra na arma. Então cada família construiu uma parte. Ninguém fez nada, ninguém fez tudo sozinho, ok? O muro ficou completo. A Bíblia diz que em 52 dias. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu trabalhar através do povo. Você não acha que Deus é poderoso para fazer esses moradores aqui da região entrar aqui e dizer, eu quero ser crente? Ah, por que Deus não faz? Porque Ele espera que você vá lá. Olha, eu vou te falar uma coisa, se cadeira se convertesse, todas essas cadeiras ficavam pulando aqui de ser crente. Porque o que essas cadeiras já ouviram de pregação, mas e os que estão ali na rua de cima, na rua de baixo, ouviram? Da nossa boca. Esse é o problema. Deus usa as pessoas.
Quando cada um assume a sua parte, sabe o que acontece? A obra avança. A obra avança. Quem tem o dom do evangelismo vai evangelizar. Quem tem o dom de tocar vai tocar, de cantar vai cantar, de pregar vai pregar, de orar vai orar. A obra avança. O nome do Senhor é glorificado. A igreja se fortalece e a cidade é impactada. Esta é a verdade. A cidade é impactada. Eu vi um videozinho, aí eu fui pesquisar sobre uma cidade, não me lembro agora o nome, e nem o país. Mas essa cidade está na internet, depois eu vou até colocar esse vídeo no grupo da igreja para vocês verem. Uma reportagem feita lá. Era uma cidade maldita. Você encontrava os homens caídos de bêbado pela rua, aos montes. E um pastor vai para essa cidade e ele começa a pregar o evangelho. É perseguido, quase matam ele, atiram nele, mas a bala não sai. E aí Deus começa a fazer uma obra naquela cidade tão grande, que hoje 90% da cidade hoje se converteu. Tinha 3 delegacias, fechou. Não acontece mais crime, não tem mais nada, não tem mais problemas na cidade. Tudo mudou. Então, quando cada um faz a sua parte, uma das coisas que acontece, a cidade é impactada. Vamos pegar a cidade, o nosso pedaço aqui. Se essa igreja fizer, cada um fizer a sua parte, esse nosso pedaço aqui será impactado. Você crê nisso ou eu sou apenas um menino deslumbrado? Pois é. O problema é que, já pensou no time de futebol, só o goleiro, está lá o outro time e aqui só o goleiro, ele defende, ele chuta para lá, ele defende, o que tu acha que vai acontecer? Vai ser pior do que Brasil e Alemanha, né? Que foi 7-1. Vai ser gol que não acaba mais. Mas está aqui o goleiro é bom, mas ele está sozinho, e o time vem de lá, o inimigo vem que vem, mas ele está aqui, ele chuta para lá e ele defende, ele chuta para lá e ele defende. Não tenho ponta direita, eu não entendo nada de futebol. Eu sou quase igual a mulher que assistiu o jogo todinho e no final falou: gente, mas aquele jogador de preto é muito ruim, não chutou nenhuma vez. É o juiz, né? Correu o tempo inteiro, não chutou nenhuma vez. Eu sou quase igual a ela, eu não entendo nada disso. Mas vem lá o inimigo, está aqui o goleiro sozinho. O goleiro joga e os outros ficam olhando. Por melhor que seja o goleiro, o que você acha que vai acontecer com esse time? Com esse jogo? Vai perder, né? Da mesma forma, por melhor que seja o pastor, né? Ele não foi chamado para jogar sozinho, irmãos. O pastor não foi chamado para fazer a obra de Deus sozinho. A vitória vem quando todo o time entra em campo. Aí sim, a gente pode até começar perdendo, mas a gente pode terminar ganhando. Quando todo o time entra em campo, mulheres, homens, meninos, meninas, jovens, entram em campo. Aí é a hora da virada, né? Então, algumas perguntas que você poderia se fazer, perguntas que cada crente precisa responder diante de Deus. Como, por exemplo, qual é a minha posição no corpo? Você já descobriu? Você é nariz? Você é orelha? Você é joelho? O que você é no corpo? Ah, pastor, eu sou mão. Para bater nos outros? Eu sou mão, não para segurar. Eu sou mão. O que você é no corpo? Até a Bíblia fala das partes do corpo, que até aquelas menos honrosas, a gente cuida mais. Não é incrível isso? Aquelas com as quais a gente gasta mais. Isso é um negócio absurdo. Tem uns 2 órgãozinhos aqui que faz a gente gastar muito. Se não fosse eles, a gente não gastava dinheiro com roupa. Por que está todo mundo vestidinho aqui? Por causa desses órgãos. E eu diria que eles nem cheiram bem. Mas a gente tem que cuidar. Porque sem eles nós morremos. Sem eles o corpo não funciona. Então às vezes você olha para aquele irmãozinho que não cheira bem. Ele é um ó no corpo. Mas precisa dele. Precisa dele. Porque sem ele nós vamos ter problemas. Você já entendeu? A Bíblia é fantástica, né? Qual é a sua parte no corpo de Cristo? Você deveria perguntar onde eu estou servindo na igreja local. Aonde você está servindo? Uma outra pergunta que você deveria fazer: estou contribuindo ou apenas consumindo? Estou contribuindo ou estou apenas consumindo? Quem só consome chega uma hora que cansa os outros.
Chega uma hora que a gente não aguenta. Uma outra pergunta: sou solução ou sou peso? Eu sou uma solução ou eu sou um peso? Então não espere convite, meu irmão. Ofereça-se, não espere reconhecimento. Sirva por amor. Que tem aqueles também que esperam reconhecimento, né? Eu faço, mas ninguém reconhece. Você está falando para mim? Que se for para mim, a primeira coisa, eu quero saber quanto que é. Quanto que é? Quando eu peço um favor não, quando eu peço que alguém preste um serviço para mim, a pessoa pode até não cobrar. Mas eu pergunto: meu irmão, quanto que é? Quanto que é? Eu vou no irmão Paulo cortar o cabelo. Irmão Paulo, quanto que é? Tanto, eu pago. Esse dia eu pedi para o irmão que tem um carro aqui, Felipe. Felipe vai pegar uns negócios para mim ali na Vila Missionária. Me cobre. Quanto que é? Pastor, quanto que é, meu irmão? É o seu trabalho. Então vou fazer por tanto. Está aqui, meu irmão. Dá o Pix aí. Paguei. Porque estava fazendo para mim. Agora, se ele for fazer para a obra e ele disser assim: não, pastor, é para a obra, eu estou abençoando a obra. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você faz para mim, eu quero saber quanto que é. Quando você faz para a obra, o preço foi pago na cruz. A igreja que Deus quer levantar nesta geração não é a igreja formada apenas por espectadores, por pessoas que ficam só assistindo, mas por servos comprometidos. Nem que o pescoço role, mas é comprometido. Ela não é formada por críticos, mas por cooperadores. Porque eu vou te falar uma coisa: dizer aquelas coisas, não, é uma crítica construtiva. Na maioria das vezes não é. É uma crítica destrutiva. Ok? Então, não por crítico, mas por cooperadores. Irmão, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu posso ajudar nisso? Eu posso melhorar? Não é dizer assim: está vendo? Ninguém faz. Está vendo, pastor? Está vendo? Fulano não faz. O presbítero não faz. O fulano não faz. Em vez de você dizer isso, porque ele fala assim: eu posso, irmão, dá para a gente melhorar. Eu posso ajudar em alguma coisa? Ok? Chegou a hora, meu irmão, de sair da arquibancada e entrar no campo. É hora. Esse ano é ano de desafio, meu irmão. Vem tanta coisa. Se cada um fizer a sua parte, sabe o que vai acontecer? A igreja vai crescer, o reino vai avançar, né? Deus será glorificado e vidas serão transformadas no nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Hoje o Senhor pergunta a cada um de nós: a mim, você está disposto a assumir o seu lugar no corpo? Você está disposto a assumir o seu lugar no corpo, sim ou não? Então que possamos responder: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É isto que Deus espera de cada um de nós. Senhor, nos abençoe, a Ele seja a honra, a glória, domínio e louvor para todo sempre. E se você pode, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Se cada um fizer a sua parte, o corpo crescerá, a obra crescerá. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe.